E aí eu começo perguntando aos nossos senhores e a Nossa Senhora que estão aqui. A gente viu nas palestras tanto da Branca Neves quanto do Washington Fajardo, as transformações nos centros históricos são planejadas para o novo viver nas cidades, com o resgate do morador nesses espaços, onde o sucesso do turismo é uma consequência disso. Eu gostaria de começar então pelo secretário Érico Mendonça e o senhor Firmo Azevedo, para depois passar para a senhora Branca e também para o Washington. Como Salvador e a Praia do Forte podem também melhor participar desse novo olhar para o patrimônio dos seus centros? Por favor, senhor Érico. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando. Queria parabenizar as apresentações de Washington Fajardo e Branca Neves com relação às experiências de Lisboa e do Rio de Janeiro e dizer que nós, como Secretaria de Cultura e Turismo do município, entendemos que o nosso centro histórico é o nosso principal, eu diria, diferencial com relação à questão do turismo. Mas eu enxergo o centro histórico muito mais do que um espaço para atividades turísticas, mas sim como um espaço que tenha pertencimento com a cidade. Ele não pode ser tratado nem visto como um espaço aberto apenas para interesses turísticos. Ele tem que ser parte integrante da vida e da economia da cidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Na medida que ele tenha essa característica de integrar a cidade de uma forma dinâmica, ele não vai perder a sua característica de interesse turístico, não vai perder o valor cultural que ele tem, mas vai ter sustentabilidade. Eu acho que esse é o desafio que nós todos pleiteamos no caso específico do nosso centro histórico. Senhor Firmo? Alô? O que eu penso é o seguinte, o centro histórico ele não tem condições de sobreviver sozinho se não tiver uma economia própria, se ele não tiver algum tipo de incentivo, de estímulo para a sua sobrevivência e a atração de novos empreendimentos, de novas riquezas, de novas economias. Por outro lado, o que eu sinto é que se espera muito pelo poder público, pela iniciativa dos governos. E os governos são sazonais e são estanques. A gente percebe, por exemplo, que todo o sofrimento do centro histórico, depois da grande reforma, foi exatamente por um abandono da política que tinha sido feita naquele momento. Então, eu estou aqui, de certa forma, representando a Turisforte, que é uma associação comercial e turística de Praia do Forte, que está há 26 anos atuando em Praia do Forte, como empresários e comunidade, exatamente fazendo a ligação da comunidade, de nossas necessidades, que são permanentes, com o poder público. E aí vai tanto prefeituras, quanto governo de estado, quanto empresas de concessionárias de energia, de água, de esgoto, etc., dentro de limpeza urbana e tudo mais. Então a gente está lá o tempo todo, chamando a atenção e tentando atrair e apoiar os investimentos. Tá? Então, em pequenas palavras, seria mais ou menos isso aqui. Aí eu aproveito para chamar o Washington e a dona Branca nessa conversa, que a gente viu muito bem essa necessidade de parcerias, principalmente. A gente sabe que todo governo há divergência entre prefeitura, divergência de interesses, divergência de prioridades. Como é que foi essa negociação, tanto em Portugal quanto no Rio de Janeiro, para realmente haver essa sinergia, essa necessidade de visualizar que era preciso a união de todos para que realmente esse centro histórico fosse revitalizado? Alô? A questão, de facto, da recuperação do património, conforme eu tinha dito, tem que ser um trabalho coletivo, ou seja, tem que ser um trabalho que envolve as entidades oficiais e as entidades locais. E, logicamente, que os investidores que têm dinheiro para investir têm que ter algum benefício, ou pelo menos têm que perceber que, além de poderem preservar e terem a obrigação de preservar o património, têm que respeitar algumas regras que têm que ser colocadas. Este equilíbrio nem sempre é fácil, mas obriga a diálogo. E, logicamente, que se há um proprietário que tem um edifício e que precisa de recuperar, mas não tem rendimento para o fazer, o Estado, ou o Governo, ou o município, se quiserem, de facto,
avançar com um processo em que não são eles próprios obrigados a intervir, porque, como sabem, não sei se aqui a legislação permite, mas nós em Portugal temos uma legislação que obriga o proprietário a fazer obras de tantos em tantos anos. Se não fizer, a Prefeitura pode intervir, faz um procedimento que se substitui ao proprietário, faz as obras e depois vai cobrar ao proprietário o custo da intervenção do edifício mais os custos administrativos. Isto chama-se um processo coercivo que, em casos extremos, e logicamente se a Prefeitura tiver financiamento suficiente para o fazer, faz. Nós tivemos esse mecanismo há uns anos, nos anos 90, no Bairro Alto, onde eu estive a coordenar o gabinete, em que de facto encontramos o património muito degradado, património particular, e o município, de facto, também para estimular outros proprietários que tinham meios, intervinha no edifício, recuperava o edifício, edifícios de habitação que tinham as pessoas localmente, portanto, nós nunca fizemos intervenções em que tirávamos as pessoas de fora e elas ficavam noutro local qualquer. A intervenção tinha sempre como objetivo manter a população nos locais onde sempre morou, se quisessem, logicamente, a pessoa era livre de sair. Mas a nossa intervenção de reabilitação é nesse sentido. A questão, de facto, do investimento, quando alguém vem e quer gastar o seu dinheiro, quer aplicar o seu dinheiro numa intervenção, tem que cumprir regras, mas as entidades públicas também têm que ceder em relação a certas questões, não podem ser demasiadamente flexíveis, mas também não podem ser demasiadamente exigentes. Tem que haver o tal equilíbrio. E apetece-me citar uma maneira de funcionar de um professor meu, o professor Costa Lobo, que vinha muitas vezes ao Brasil. Ele fez trabalhos maravilhosos aqui no Rio de Janeiro, eu creio que também na Bahia, em que ele dizia que há sempre uma terceira opção. Ou seja, há uma opinião de um lado, há outra opinião do outro, e muitas vezes não se consegue encontrar nem numa nem na outra. Tem que se encontrar a terceira solução. E essa terceira solução, no caso do património, é de facto muito importante, porque se extremam posições, nem se faz nem de um lado, nem se faz do outro. Os incentivos fiscais que nós temos, por exemplo, em Portugal, são muito importantes para ajudar a reabilitação. E aí, de facto, são instrumentos que qualquer prefeitura, qualquer governo pode ter e outros que se inventem, porque há muita maneira de fazer as coisas, depende do local, da estrutura administrativa, das leis locais. Portanto, eu posso-vos falar do que é que nós temos em Lisboa e, eventualmente, depois há outras que podem ser adaptadas ou não. Nós temos, por exemplo, o apoio a juros bonificados da banca para quem quer fazer reabilitação urbana. Nós temos um IVA altíssimo, que é o Imposto de Valor Acrescentado, em todas as transações de 23%, mas para reabilitar o custo para o empresário é 6% dos materiais que ele vai aplicar. Portanto, há uma diferença considerável que diz, isto traz-me vantagem, portanto, eu não tenho que dar ao Estado 23% do valor que eu vou gastar aqui, mas só dou 6%. Portanto, este e outros mecanismos que existem, de facto, podem ajudar muito à reabilitação do património de um centro histórico. Logicamente que tudo isto tem que ter a componente social. Não podemos recuperar um centro histórico como se fosse um cenário, não havendo nada lá por trás. Portanto, há um custo que não se consegue contabilizar. A gente pode dizer que um edifício custa X, não sei quantos mil reais, mas depois o custo do resto, o custo social de não fazer uma intervenção, a implicação que isso tem na vida das pessoas, é muito, não se consegue medir, não se consegue mensurar, e isso é o outro lado da reabilitação. Mas, logicamente, que havendo uma reabilitação do edificado, o resto por acréscimo só será vantajoso. Não sei se respondi à questão, mas por acaso fico-me assim. Olha, esse é um grande desafio. As palavras-chave são, de fato, sustentabilidade e economia.
Eu acho que antes a gente precisa fazer uma reflexão sobre as políticas de patrimônio cultural brasileiras, que dependem hoje exclusivamente da Lei Rouanet, de processo de patrocínio através de atores privados, mesmo quando esse patrocínio vem de empresas estatais. Então, BNDES, Petrobras são os grandes patrocinadores de restauração de patrimônio cultural, o fazem utilizando a Lei Rouanet. Ou seja, a decisão sobre a restauração de um bem depende ou de um setor de marketing de uma empresa ou de um setor de marketing de uma estatal. Então, acho que isso precisa ser revisto. Acho que o patrimônio cultural precisa, de fato, ter recursos e um orçamento específico. Na Prefeitura do Rio, o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, ele é autônomo da Secretaria de Cultura. Com isso, eu não quero criar nenhuma polêmica, mas foi uma construção histórica do Rio de Janeiro, porque o patrimônio cultural municipal, que surge nos anos 80, ele surge a partir do planejamento urbano, não a partir da Secretaria de Cultura, porque a cidade queria proteger os seus bairros históricos, não somente edifícios isolados. Então, essa noção de conjunto sempre fez com que o patrimônio do Rio fosse muito mais urbanístico do que necessariamente um órgão de cultura. Então, nós conseguimos essa autonomia, e essa autonomia também significou independência orçamentária e a capacidade do patrimônio de estabelecer suas políticas próprias. Por isso, a gente pôs muita ênfase nesse apoio aos donos de imóveis históricos. Como é que funciona no Rio? Se você recupera um imóvel histórico, você pode obter a isenção do IPTU, do Imposto Territorial. Isso funciona em quase todas as APACs, menos no centro, que é a primeira APAC. Porque isso funciona muito bem na Urca, isso funciona muito bem em Botafogo, funciona muito bem na cidade. Porque o patrimônio, também, historicamente, ele reconheceu sempre o patrimônio entendido erudito, consequentemente, o patrimônio produzido pela parte rica da cidade. Então, acontece uma assimetria, ou seja, os bairros que são protegidos são bairros mais ricos da cidade, as pessoas então recuperam o patrimônio e com isso deixam de pagar o imposto, o IPTU. Isso não funciona no centro, porque o centro do Rio tem um uso funcional. As pessoas chegam de manhã e vão embora. Ninguém vive lá, a população é muito pequena. Portanto, quem vive, quem cuida, quem tem os imóveis, tem muita dificuldade. Então, o comerciante ele faz para obter isenção de IPTU, mas quem mora não consegue, porque ele não produz receita no imóvel, quem mora no imóvel histórico. Ele só tem custo. Então, a gente começou queria até te perguntar, Branca, como é que é em Lisboa, a gente começou a olhar exemplos internacionais e chamou muita atenção para a gente um case de Barcelona, que é Barcelona Poset Guapa, Barcelona Fique Bonita. Barcelona, já há muitos anos, há 25 anos, ela tem um programa que ela apoia com recursos públicos a restauração de imóveis privados. Isso é um subsídio, isso não é sustentável, isso tem uma fragilidade econômica, mas isso cria um processo de apoio e cria ali uma base de, olha, a pessoa não consegue cuidar do seu imóvel, ela tem uma base a recorrer. Então, a gente estudou, por exemplo, Madrid tem um case interessante de financiamento de elevadores de imóveis históricos. A gente não fala sobre isso, mas a população brasileira está envelhecendo e se você mora no último andar de um edifício sem elevador, é um problema seríssimo. A gente tem esses casos no centro do Rio. Eu gosto de contar brincando. Eu tive esse caso com a minha sogra. A minha sogra que mora num prédio histórico, no Leblon, que mora no último andar. E ela teve um problema cardíaco e ela precisou morar com a gente 6 meses. Então isso foi uma experiência um pouco traumática. Não, estou brincando, eu adoro a minha sogra, eu amo a minha sogra, mas isso chamou a atenção. Olha, não existe nada que ajude a instalar um elevador no edifício histórico. Então a gente começou a estudar essas experiências internacionais e a gente criou uma experiência que funciona dentro da nossa legislação. Isso levou 3 anos de trabalho negociando com os procuradores do próprio município. Eu sempre digo que eu entrei no patrimônio arquiteto urbanista, eu vou sair advogado, porque você tem que buscar a solução dentro da legislação. E a gente tem lá uma solução dentro da legislação, que é o que diz na Constituição, que é o que diz no Decreto-Lei 25 de 37, que o patrimônio cultural é um esforço entre sociedade civil e Estado. Ora,
Quando a sociedade civil não consegue, o Estado tem que ajudar. Então, a partir daí, a gente criou esse mecanismo e ele tem produzido muito sucesso e muito resultado. Eu acho que esse é um caminho. Esse é um caminho importante para dar do ponto de vista da sustentabilidade econômica, ainda frágil, ainda depende de orçamento. Mas, se você conseguir buscar mecanismos financeiros mais bem desenhados, vou dar um exemplo, é algo que a gente está tentando fazer, que é, por exemplo, que multas por má conservação ajudem nesse mecanismo. Se um edifício que naquela área paga uma outorga onerosa, a outorga onerosa da área histórica vai para esse estímulo, para esse edital. Então, tem desenhos financeiros para criar uma base de apoio para esses donos de imóveis históricos. Além disso, a gente tem que combater a ociosidade de imóveis históricos, que é a utilização compulsória, IPTU progressivo. Quem criou essa lei deveria ter tido uma assessoria de marketing, porque uma lei que chama IPTU progressivo, em nenhum lugar no Brasil ela funciona. Na verdade, o princípio é a utilização compulsória, fazer com que os imóveis abandonados tenham uso. São Paulo, a Prefeitura de São Paulo é que está mais avançada nisso, já conseguindo fazer isso, e a gente no Rio está começando. É um modo também. Agora, no caso dos centros históricos, a gente tem alguma dificuldade, são os imóveis públicos e os imóveis das ordens religiosas, que são imunes a qualquer estímulo ou de punição ou de benefício. Então, o que eu gosto de dizer é que a gente precisa ter um cardápio de soluções. Você não cuida do centro histórico, você precisa ter várias soluções. E no caso do Rio, eu acho que eu achei muito interessante também. Por favor, eu vou pedir para que o senhor tente ser um pouco mais rápido, para que a gente conciso, dinamize um pouco mais. Eu queria dizer da minha alegria estar aqui em Salvador, estou tão emocionado que eu começo a falar e não paro mais. Só para resumir o seguinte, uma visão compartilhada. O Rio de Janeiro fez um plano estratégico também, nos anos 90, e essa visão compartilhada é que consegue unir governo e setor privado com as mudanças do tempo. As cidades precisam ter uma visão compartilhada, pactuada, e isso é que vai orientar o tempo. Essa pergunta vai para todos vocês, assim, quais são os erros que vocês não cometeriam mais nesse processo de planejamento desses novos centros? Isso também vale para a Praia do Forte, porque medidas já foram implementadas lá, que com certeza devem ter tido alguma dificuldade. Salvador também. Quais são os erros que vocês não cometeriam nesses novos planejamentos? O que vocês perceberam que é melhor não ir por aí porque não vai funcionar? Seu Érico. Veja, eu queria até dar um destaque com relação à participação da Prefeitura na gestão do Centro Histórico, que é quase zero. Eu acho que hoje o Centro Histórico de Salvador tem a governança praticamente em cima do governo do Estado. A Prefeitura faz as ações básicas de Prefeitura, iluminação pública, coleta de lixo, mas toda a gestão está centrada no governo do Estado, através dos órgãos. Acham que eu vou fazer, que eu tenho alguma prática escusa, alguma coisa assim. Então, o gestor público, ele é sempre, infelizmente, persona non grata. Então, eu acho que mesmo assim tem que correr riscos. E as cidades precisam correr riscos e ousar, senão você não consegue promover transformação, porque a inércia da cidade é muito grande. E a prefeitura é fundamental. É o poder local que vai resolver sempre, porque é nesse plano local que a gente se encontra e faz os debates, é por aí. Senhora Branca, quais são os erros que foram cometidos lá, que serve de parâmetro para que não se cometa e que sirva de exemplo para a gente também? Os erros, no fundo, são semelhantes em qualquer lado, os erros são idênticos, não é? O facto de não se fazer um planeamento próximo das pessoas e uma gestão longe das necessidades da população é sempre um erro grave. Isto porque quem está no poder ou quem está nos gabinetes nem sempre ou quase sempre não sabe o que é que se passa no terreno. E eu revi-me muito naquilo que o Washington disse a propósito do andar com uma câmara de filmar. Eu acho uma ideia excepcional. Eu ando de câmara fotográfica, não ando de câmara a filmar ainda, mas lá vou ter. Mas, de facto, e reparem, a minha apresentação tem muito antes e o depois. A memória é curta, nós esquecemos muitas vezes de como é que estavam as coisas. Eu sempre me habituei a fotografar o antes para depois dizer, veem como estavam, pode ficar assim e depois ainda pode ficar melhor.
O erro é sempre nós nunca olharmos, eu atrever-me, agora ia ser um bocadinho lamecha, não olharmos com o coração, não olharmos com aquilo que de facto que é essencial, não olharmos para as coisas como elas se nos apresentam. E nisso, às vezes, o planeamento afasta-se muito da realidade. Nós tivemos os exemplos, que aqui tão bem o nosso amigo nos disse, como é que o funcionalismo do tempo do Corbusier afastou as pessoas completamente de uma vivência e de um habitar que, no fundo, devia estar perto do vizinho, devia estar perto da rua, devia estar perto das instâncias, tudo isso. Logo, os maiores erros que a gente pode fazer, e durante algum tempo fez-se isso, em Lisboa também, em qualquer cidade, porque, no fundo, a vida é assim, altos e baixos, e vai-se mudando. O maior erro que se pode fazer é não estar próximo das pessoas e não projetar nada, nem fazer nenhuma obra que não vá ao encontro das necessidades das pessoas. Isto porque os custos são caríssimos, são muito elevados. A pessoa deixa de usar o espaço, deixa de utilizar. Há situações em que os projetos e as obras têm que ser todas deitadas abaixo porque não servem os objetivos, não foram estudados previamente. Aquilo que de facto nós já não podemos deixar de ter é uma gestão e uma relação da Prefeitura com a população. Por isso é que se fez esta descentralização. De antes era preciso ir à Prefeitura para resolver tudo, para pedir uma licença para um vendedor ambulante, para pedir uma licença para abrir um restaurante, para fazer obra. Nós tínhamos anos. O investidor demorava 2 ou 3 anos até receber uma licença. Portanto, isso é uma coisa que nunca se pode fazer. Deixar um tempo infindo, sem justificação, porque é que não se diz ou sim, ou não, ou talvez. A pessoa diz, olha, a Prefeitura não aprova. Porquê? Por isto, isto, isto. Então, vamos mudar isto, isto e isto. Se, entretanto, isso não for de acordo, é a tal terceira solução que eu há bocado disse. E, em diálogo, tudo se consegue. Há coisas que podem ser impossíveis, mas aí é porque não interessam. Se não se fizeram, é porque não servem para ali. E daí que a participação das pessoas, e eu sinto que aqui há muito essa vontade, é crucial. Tanto mais, e eu aqui tenho os dois lados, porque eu já trabalhei muitos anos com os políticos, e sou técnica também, e sou cidadã, e sou habitante da cidade, e sou crítica das coisas que a minha própria Câmara, a minha própria Prefeitura faz, porque temos que ter esse sentido crítico. Ninguém tem a solução mágica. Não há nenhum projetista que faça um projeto único, não tenha problemas. Um político também erra, é a questão do erro. Temos que errar para depois... Não temos, mas se errarmos, vamos corrigir. Logicamente que aqui há... Isto é sempre um pau de 2 bicos, como nós dizemos. Cada um de nós tem uma ideia diferente. E como é que a gente consegue conciliar as ideias todas uns dos outros? Isso é complicado. É preciso haver cedências. Eu tenho que perceber que quando eu estou a consentir uma determinada coisa, isso vai ser bom para mim, mas vai ser bom para a maior parte das pessoas. Há também quem não queira participar, mas aí, problema de cada um. Se critica, não participa, olha, fica em casa. Mas o que é importante é que a pessoa sinta que ajudou a mudar uma determinada situação. E nós temos exemplos disso nos bairros históricos. A participação das pessoas cria muito orgulho e cria muita vontade de continuar a participar e de transformar. Porque os políticos, e peço imensa desculpa, alguns voltam, mas alguns voltam de outra maneira e outros não voltam. E nós estamos lá sempre. A população está lá. E daí que este construir em conjunto é que é super gratificante. E é daí que, de facto, cada um de nós tem que tirar ilações para conseguir progredir e fazer uma cidade melhor. Portanto, cada um de nós já vai fazendo os erros que depois só tem que tentar corrigir. Mas cada cidade, cada sítio é um sítio diferente. Seu Firmo. Eu diria que um dos erros maiores é exatamente se fazer as intervenções em áreas urbanas centrais sem se definir uma função para esse centro. Seja ela para
Por exemplo, aqui na Bahia nós tiramos todas as atividades governamentais, transferimos um centro administrativo para um local, quando antes a gente tinha aqui uma série de repartições do governo. Nós transferimos a universidade, que isso aqui era a escola de medicina, que trazia toda uma dinâmica, transferimos para outros lugares. Então, nós o próprio governo, o próprio Estado, ajudou a, como é que se diz, a abandonar esse centro. Então, eu não vejo, quando eu falo em economia para o lugar, é que eu não vejo meios de qualquer uma dessas restaurações serem permanecerem sem uma economia que lhe sustente. E essa economia tem que estar ali dentro, seja na moradia, mas seja nas atividades. A atividade pode ser uma universidade, pode ser apenas um centro turístico, que seja, ou que seja, mas tem que ter uma função maior que dê o sustento para isso. Certo? Por outro lado, o que eu vejo no caso específico de Salvador é que esse nosso centro ele tem uma dificuldade muito grande de acesso. Todos os nossos bairros que estão periféricos imediatos ao centro histórico, que é Saúde, que é Nazaré, a própria Avenida 7, o Largo 2 de Julho, estão completamente isolados daqui. Então, não se tem passarelas ou caminhos para pedestres ou túneis ou o que seja. A ligação, por exemplo, de você pegar das estações da Lapa, estação de transporte de massa, com a Cidade Baixa, passando pelo centro histórico, talvez você trouxesse um dinamismo muito maior para essa região. Então, essa região fica como um cul-de-sac que só vem aqui para quê? Para o restaurante ou para fazer turismo. Não tem uma função. Se você trouxesse para cá algum tipo de atividade urbana necessária na cidade, sabe, seja um centro de arte, seja não sei, alguma coisa que a gente teria que estudar, a potencialidade e as necessidades daquela comunidade que estão ali, para que dê uma função realmente mais sólida, né? Então, eu aproveito agora o gancho do senhor Firmo para fazer uma pergunta à Branca e ao Washington, qualquer um dos senhores também pode intervir. Como é que vocês conseguiram resolver segurança, transporte nesses centros históricos? Salvador, por exemplo, a gente tem uma peculiaridade, a gente sabe muito bem que existe consumo de drogas, a gente sabe que existe muito bem uma população de rua. O que foi feito com essas pessoas que já estavam lá? Elas foram simplesmente retiradas? Foram aproveitadas nesse processo de revitalização, com cursos, com alguma coisa desse tipo? Quais são os exemplos que vocês trazem porque ajudaram a resolver esses problemas que são cruciais para se tornar um centro histórico vivo? Transporte, segurança. Sim? A questão do transporte é primordial. Logicamente que hoje em dia as pessoas, e falo da nossa cidade, habituou-se muito à cultura do automóvel, que sempre se falou. De facto é muito difícil, é muito prático, é muito cómodo a gente ter um automóvel e poder chegar a qualquer lado à hora que quisermos, só que as cidades e o espaço físico é limitado. Nós em Lisboa sempre tivemos um espaço, o centro histórico sempre foi muito condicionado, porque era pelo centro histórico, e estamos a falar da zona da Baixa, aquela praça grande que eu vos mostrei, aquele projeto que entretanto foi iniciado para retirar os automóveis, de facto foi uma luta muito difícil. Nós, durante aquele trabalho de fazer, isto foi tudo uma maneira de utilizar um pretexto para mudar a vivência da praça. Uma praça que tinha carros a toda a volta, onde tinha uma circulação louca. À beira do rio, toda a zona do rio era a via principal de circulação. Mesmo havendo, porque como viram, a cidade é como se fosse uma palma, e, portanto, nem sequer conseguimos ter um centro. É, de facto, vem tudo para baixo. E era mais fácil circular ao longo da costa do que dar a volta pelas outras circulares. Isso trazia um trânsito horrível, quebrava a ligação da Cidade Baixa com, precisamente, a zona ribeirinha, além de que a circulação do automóveis e do transporte público e de outros tipos de transporte incomodava. O barulho, a poluição e toda aquela confusão que é os carros estacionados, o transporte público, as pessoas atravessarem de qualquer maneira. Portanto, a primeira coisa, de facto, que foi muito difícil, eu lembro-me do primeiro domingo, como se fosse hoje,
O primeiro domingo aconteceu em setembro. As pessoas estavam habituadas a trazer o carro. Portanto, nós decidimos só ao domingo a começar a perceber qual era a dinâmica. O que é que as pessoas faziam se de repente a gente não pudesse circular nem na frente Rio, nem na praça. Um sítio onde passava todo o trânsito de Lisboa. Atenção, não é uma ruazinha, é todo o trânsito de Lisboa baixava à Baixa, precisamente, e circulava ou para um lado ou para o outro daquela zona. Foi o caos. O caos. Vocês não imaginam. A comunicação social crucificou o presidente, o prefeito. Que horror! Mas porquê? O que é isto? Tirar os carros do centro da cidade. Uma coisa tenebrosa. Mas o que é um facto é que, como compensava mais, acabou por, no fundo, as pessoas sentirem que poderia haver outras alternativas. Nós tivemos um processo de tal maneira que nós tivemos que informar a população com grandes ecrãs e com grandes letreiros a dizer que o trânsito era desviado para aqui, para acolá, para acolhi. Era comunicação social. Nós publicámos nos jornais todos, na televisão, spots na rádio. A parte dos transportes públicos tinham todos letreiros a dizer não vá ao domingo, não vá para o Terreiro do Paço, não vá para a Baixa de carro, utilize os transportes públicos, etc, etc. E na altura, nós ainda não tínhamos o metro, que, como vos disse, durante 10 anos decorreram as obras para terminar a linha de metropolitano, que depois acabava por fechar o circuito e levar-nos até à Estação do Oriente e, portanto, permitir uma circulação subterrânea das pessoas, portanto, através do metro. As pessoas habituaram-se. Foi difícil. Nós tivemos 79 domingos o Terreiro do Paço fechado, aos domingos. As pessoas começaram-se a habituar a não levar o carro. Se não levo ao domingo, também não vou levar durante a semana. Como começaram a encontrar alternativas de circulação, habituaram-se a outros esquemas e passaram a fazer outros circuitos. Foi complicado, ainda hoje uma pessoa tem que pensar, não posso ir até à Baixa de carro. Outra maneira que, entretanto, foi importante, os carros, os mais antigos, têm um problema de combustão, ou seja, poluem muito o ar. E nós, a nossa capital, chegámos a ser penalizados pela Europa. Como sabem, nós temos uma comunidade europeia que tem sempre assim uma espada em cima de nós, vocês não podem fazer isto, não podem fazer aquilo. E queriam-nos multar porque nós tínhamos a Baixa e toda a Avenida da Liberdade, que é a avenida principal que vai até à zona da Baixa, a poluição mais elevada da Europa. Uma das medidas foi impedir os carros de circular, os carros mais antigos, aqueles que não tinham os filtros de proteção, para não circularem. Inclusive os táxis, que foi outro caos, não é? Os taxistas não podem circular, não podem. Portanto, houve também uma mudança de mentalidades e impedir que a poluição fosse cada vez maior, porque onde há poluição a pessoa não tem vontade de ir, não é? Portanto, a questão da acessibilidade foi esta: melhorar os transportes públicos, concluir a rede metropolitana. A pessoa vai de metro, demora 20 minutos de uma ponta à outra. É um instante de carro, horas. Portanto, a pessoa também conta o tempo, não é? A questão da segurança é muito interessante porque é real, mas é psicológica também. No sentido em que, se há uma ideia de que uma cidade é insegura por um ou outro acontecimento que aconteceu, às vezes isolado e não generalizado, isso entra no subconsciente da pessoa e diz, não vou ali porque aquilo, houve um assalto ali, houve mal. Isso às vezes é consequência de não haver lá pessoas. Porque se houver lá pessoas a habitar, se houver comércio, os larápios existem em todo o lado, não é? Nós temos a famosa linha do elétrico 28, que tem escrito lá, atenção aos carteiristas. Porque a gente sabe, eles sabem, toda a gente sabe, que os carteiristas aproveitam-se dos turistas distraídos para roubar. Não há, em todas as cidades há assim, a pessoa tem que ter cuidado. Mas a questão da segurança tem muito a ver com o uso dos espaços. Se uma cidade é habitada, logicamente que há outra vigilância se uma cidade for deserta ou se houver poucas pessoas.
Eu lembro-me que na Baixa, há uns anos, havia o comércio, às 8 horas fechava, 7, 8 horas fechava. Era autenticamente deserto, me tinha medo de andar lá. Logicamente que quem passava, havia um ou outro que tentava roubar a pessoa, não é? Assaltar. Dona Branca, eu peço que a senhora seja um pouco mais rápida. Tudo bem. É só a questão da segurança, tem a ver também com a utilização e com o espaço usado e com a permanência das pessoas no local também. Mas o município, a prefeitura, teve também ações sobre isso e, portanto, uma vigilância policial visível também, não é? Ou invisível, para no fundo, dissuadir as pessoas, que é importante também. Obrigada. Obrigado. Washington, como é que foi no Rio de Janeiro? A gente sabe muito bem que existe esse psicológico muito grande em torno da violência do Rio de Janeiro. Como é que vocês conseguiram resolver isso no centro, que era um centro antigo e que foi revitalizado? O primeiro ponto é que isso não está resolvido, isso é um processo de resolução. Vamos deixar muito claro, complementando o que a Branca disse, de que a presença residencial ela é a garantidora de sustentabilidade dessa economia. Entretanto, a gente não pode imaginar que a gente só vai criar segurança quando a gente alcançar isso, porque isso também é uma tolice. Você tem que criar segurança até para que esse processo também se confirme. Com relação à ocupação residencial dos centros históricos, eu preciso de várias horas para falar sobre isso, mas a gente precisa de políticas que tratem disso. Nós ainda não temos políticas nas 3 esferas, e aí falando sobre erros, né? Eu acho que o município precisa ter políticas habitacionais bem agressivas, não pode ficar esperando também o governo federal, o governo estadual. E esse foi um erro do Rio. Foi feito um plano de habitação para o Porto, de habitação de interesse social, foram feitas legislações novas, mas acho que poderia ter sido mais rápido, mais agressivo. Isso é a base sustentável, tá, gente? Agora, falando sobre segurança, eu vou dar uma resposta que não é muito, que a gente não gosta muito de ouvir, mas é tolerância zero. A gente precisa, de fato, entender que o espaço público é de todos e a gente precisa, de fato, garantir que o espaço público tenha, por parte da população, um entendimento, uma presença de autoridade. A gente sabe que segurança é um papel do governo estadual no Brasil. São as polícias que competem aos governos estaduais. Mas o município pode fazer muito através das suas guardas municipais. Se conseguir criar essa base de tolerância zero, que é ter uma presença de autoridade no espaço público. Por que isso nunca é popular a gente falar sobre isso no Brasil? Porque a gente tem, por causa da ditadura, a gente tem uma leitura de autoridade ruim. A gente acha que a autoridade é perda de liberdade. Mas não é, na verdade a autoridade assegura que o espaço público possa ser mais utilizado por todos. Então a gente precisa sim de ter mais ações de presença de guarda municipal numa atuação de segurança cidadã. Isso significa o quê? Estar presente no espaço público e tanto coibir o erro, quanto também estar ali. Posso ajudar? O senhor precisa de alguma orientação? Eu posso ajudar a atravessar a rua? Isso é uma autoridade positiva. A gente precisa ter isso. Nós temos muitos problemas de falar sobre autoridade no Brasil. A gente acha que a autoridade é o fim da liberdade. É um erro isso, é o contrário. Então, a Prefeitura do Rio cometeu um erro, que foi ter feito uma política de tolerância zero no início, chamada choque de ordem, que era tolerância zero total. Tinha um nome até ruim, choque de ordem. Então você chega a dar um choque, ou seja, choque, você sente a dor e passa. E foi o que aconteceu. A ação foi feita, deu ordem, mas passou, não criou cultura. E voltaram os problemas, e os problemas voltaram de uma maneira mais agressiva. E a gente não pode contar, as cidades não podem contar só com as polícias estaduais, com as polícias militares. Então hoje existe um programa que é uma parceria com a FEComércio, que é o centro presente, que tem várias áreas da cidade. Tem no bairro do Meier presente, tem na Lapa presente, tem também na Lagoa, Rodrigo de Freitas, Lagoa presente, onde a FEComércio ela aporta um recurso e o município aporta o recurso, ou o governo do estado aporta um recurso e cria esse policiamento que é mais cidadão. Eles usam roupas mais civis,
usa um jaleco escrito "posso ajudar". Curiosamente, são os mesmos policiais militares no seu tempo de folga. Então é um aspecto de gestão. O mesmo policial militar, que no seu trabalho muitas vezes tem uma postura agressiva, ele no projeto Segurança Presente, ele é mais cidadão. Tudo bem, o senhor precisa de alguma ajuda? Olha, meu amigo, ambulante aqui não. Olha, população de rua, olha, precisa se deslocar, não pode ficar dormindo aqui. Então essa presença é muito positiva e isso tem dado muito resultado no centro, em todas essas áreas onde atua. O Centro Presente começou do centro do Rio, por isso que ainda não está começando ainda. Mas em apenas uma semana ele fez mais intervenções do que a Polícia Militar em 3 meses. E porque é importante, é muito importante, a gente sabe que não tem moradores no centro ainda, não tem sustentabilidade, mas a gente precisa garantir que essas áreas comerciais sejam absolutamente seguras. Isso é muito importante para a economia, para que o consumidor e o comerciante, o dono do bar, do restaurante, da loja, do hotel, ele se sinta estimulado a investir mais. E as pessoas também se sentem seguras e fazem mais compras, ficam mais felizes no espaço público. Então, a gente precisa sim falar sobre uma autoridade mais cidadã no espaço público, e esse Centro Presente é um bom exemplo, e ele ainda não é sustentável, porque ele depende de um recurso da FEComércio, mas é um caminho de parceria aí, e essa parceria, a partir da gestão da FEComércio, mostra que dá para a gente ter um policiamento melhor nas cidades. Eu aproveito o gancho tanto da Branca quanto do Washington para colocar o professor Firmo. A Branca falou dessa questão da necessidade de tornar o centro mais vivo, para que até mesmo essas pessoas que estão lá vivendo se tornem mais vigilantes. Foi percebida essa experiência na Praia do Forte, que a gente sabe muito bem que além do comércio, a maioria das pessoas também mora lá. Tem um comércio e moram lá na Praia do Forte. Microfone. Eu volto a dizer que a economia é o grande sustentáculo dessa história, sabe? Eu acho que, por exemplo, o desemprego em Praia do Forte quase que zero, não existe desemprego. Toda a população que mora dentro da vila está empregada e da região inteira. Por outro lado, a gente tem primeiro a gente tem uma ligação muito grande, digo, tanto a prefeitura quanto a Turisport, com a Polícia Militar e a Polícia Civil e a Guarda Municipal. E, além disso, nós trabalhamos também com informações dos vigias e dos porteiros de condomínios e de hotéis que estão lá. Então, qualquer episódio que tem, nós temos um grupo de WhatsApp que imediatamente a gente está sabendo de tudo. A gente tem a sorte também que a gente só tem uma saída e uma entrada do Praia do Forte, o que significa que tem um certo receio do marginal entrar lá. Então, o que a gente tem, eventualmente, lá é o carteirista, como ela diz, o batedor de carteira, é o cara que pega um celular em cima de uma mesa que alguém está distraído. Mas não temos assaltos, não temos nenhuma agressão, não temos nada disso. A droga está entrando. Então, outra coisa que nós estamos tentando agora fazer é criar uma taxa, vamos dizer assim, para cada condômino. Nós temos mais de talvez 3.000 condôminos em Praia do Forte, de cada um dar um valor para que a gente possa criar atividades para os jovens. Esporte, teatro, cultura, música, etc., para ocupar o jovem após a escola ou o jovem que está desempregado. Então, a gente tem usado isso. Eu creio que esse também é uma coisa que a gente pode fazer por aqui, né? Você tem aqui diversos bancos, etc., que tem seguranças, etc., então você integrar isso tudo num conselho municipal. Nós temos também um conselho municipal local que tem uma integração muito grande com todos esses. É claro que o nosso tempo já está para lá de estourado, então eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho muito importante que seja feita, até mesmo porque tem uma pessoa aqui, que é a Luísa Câmara, que é a presidente da Associação de Deficientes. Se criou até um projeto federal de Cidade para Todos. Eu quero saber como é que está o exemplo lá, tanto do Rio e de Portugal, da questão da acessibilidade. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade. Se criou há pouco tempo a obrigatoriedade das faixas das pistas táteis para as pessoas com deficiência visual. E é uma dificuldade muito grande de fazer com que todos os donos de imóveis façam essas pistas. Como é que está essa questão da acessibilidade nesses projetos do Centro Histórico, que são antigos, que têm prédios antigos, que têm calçadas irregulares? Como é que está isso? Muito rapidamente, como eu disse, naquele Centro para Todos, o fato da gente
caminhar, a gente faz essas observações. Então, como eu mostrei na imagem, você tem a faixa de pedestre, não tem a rampa, ainda tem uma banca. Então, a gente vai olhando e vai cuidando dessas rotas mais acessíveis. Além disso, a cidade já começou há um certo tempo, nessa preparação para os eventos olímpicos, a de criar guias podotáteis em áreas, em áreas do centro, principalmente grandes espaços públicos. Isso tem sido feito. Eu digo para vocês, como órgão de patrimônio, às vezes é um pouco difícil, porque o material, onde você tem uma faixa podotátil amarela, ladrilho hidráulico, e você tem ali um piso de pedra portuguesa, como chamamos, branca, e a gente vai então buscando a terceira solução. Não, vamos ter então um podotátil, mas numa outra tonalidade, que seja mais coerente com a área histórica. Isso é um processo também, isso ainda tem muito a ser feito. Aquele indicador de caminhabilidade é muito importante também, você medir isso e criar um número para isso. Olha, essa área é nota 9, é nota 5, é nota 4 em termos de acessibilidade. Isso também faz com que as políticas avancem. É um processo, ainda tem muito a ser feito. Eu posso dizer que tem melhorado muito a situação do Centro Histórico do Rio, mas ainda tem muito a ser feito. E no Rio de Janeiro, só também, antes de passar para a Branca, o que tem sido feito em relação à população de rua? Esse é um assunto também complicado, porque também toca no princípio da liberdade. O espaço público é para todos, e se uma pessoa quiser levar a sua vida no espaço público, é uma liberdade que lhe cabe. Isso não significa, entretanto, que possa se apropriar do espaço público, com seus pertences. Então, é um processo muito delicado de abordar essa população para que não durma no espaço público, tentar convencê-la a ir para abrigos que a prefeitura tem. E no caso do centro do Rio, nós temos um problema localizado na Lapa, por exemplo, que são ordens religiosas que oferecem alimentos. Nenhum problema com esse ato de caridade, mas, entretanto, isso é feito de uma maneira, simplesmente se entrega uma marmita e as pessoas sentam no meio-fio e comem com a mão. Tem uma iniciativa agora de uma ONG no centro do Rio, muito interessante, com chefes com restaurantes importantes da cidade, que num restaurante chique, gente, eu nem sabia que era assim, mas é assim, num restaurante chique, se aqui o alface está meio machucado, o cara não usa. Se o tomate é meio feio, não usa. Ou seja, não são restos. Isso é separado porque o tomate está feio. Então, não são restos, mas essa parte que os restaurantes sofisticados não utilizam, eles mandam para a ONG, e a ONG treina a equipe de cozinha e treina garçons e serve população de rua. Então, a população de rua entra num lugar, senta numa mesa, numa cadeira, come à mesa com talheres e é tratada de uma maneira mais digna e humana. É a mesma caridade, mas ela é completa. É você tratar aquela pessoa com humanidade. Isso funciona. Do outro modo, a gente tem muitos problemas na Lapa, ficam filas 11h30 aguardando essa marmita que vem por uma portinha. Então, são problemas que precisam ser falados. Isso atinge princípios humanos, da liberdade essencial, mas da mesma maneira a gente precisa entender que nenhuma pessoa pode ficar dona de um espaço público. Existe aí um aspecto específico que é com relação a crianças, a menores, e aí eu acho diferente. Aí eu acho a Prefeitura do Rio tentou fazer isso e foi até receber uma intervenção do Ministério Público. A gente não deveria, como sociedade, admitir criança no espaço público. Entretanto, é muito difícil para uma prefeitura, na sua Secretaria de Assistência Social, recolher forçosamente essas crianças. Então, é um problema muito delicado, onde a gente fica nesse fio da navalha entre liberdade e autoridade, e a gente acaba muitas vezes deixando as crianças no espaço público. Aí isso eu acho que é um erro. A Prefeitura tentou agir nesse sentido e teve que recuar por ação do Ministério Público. Vou passar agora para a dona Branca, vai falar em relação à mobilidade, e na sequência já vou começar as nossas considerações finais por causa do tempo. Como é que são os exemplos lá? Como é que vocês estão lidando com a mobilidade na cidade? Nós em Lisboa já há bastantes anos que tivemos a preocupação de facilitar a circulação de pessoas com mobilidade reduzida, e há muitos anos o processo foi iniciado só com o rebaixamento
dos passeios, não sei como é que vocês chamam. Nivelamento das calçadas. É no fundo o rebaixamento. Na zona das passadeiras de peões, precisamente na passadeira, nós sabemos que o peão está protegido por lei. Se nós passarmos numa passadeira, o automobilista é obrigado a parar, ou não, mas para todos os efeitos, nós temos prioridade numa passadeira. Essa questão do rebaixamento ajuda a que uma pessoa, ou com uma cadeira de rodas, ou uma pessoa com um carrinho de bebê, ou uma pessoa que tenha dificuldade em movimentar-se, consegue atravessar ao nível. Isso foi feito há muitos anos, mas depois foi parado. Parou esse processo. A cidade, de facto, é muito grande, mas voltou-se outra vez com um plano de acessibilidade pedonal, e esse plano de acessibilidade pedonal é muito mais vasto, porque contempla não só o rebaixamento de passadeiras que ainda não estavam, de passeios que ainda não estavam feitos, mas define o tipo de pavimento, porque em Portugal e em Lisboa, neste caso, há também uma discussão muito séria. Para mim é um bocadinho triste da maneira, às vezes, como as coisas são conduzidas, porque eu sou uma amante da calçada portuguesa. Calçada artística, bem feita, não é uma calçada mal feita. E o problema todo bate-se aí. Os passeios ou os espaços públicos têm uma calçada que pode ser mal vista porque tem buraco, a pessoa tropeça, a pessoa cai, porque não está conservada, não está bem feita. Abriu o buraco, não tapou, o buraco começa a ficar cada vez maior. Logicamente que isso não é bom. O problema é que não há quem faça manutenção da calçada, apesar de nós em Lisboa termos a escola de calceteiros. Mas hoje em dia são poucos os que querem ser calceteiros. Há um intercâmbio muito grande e os nossos calceteiros vêm ao Brasil fazer calçada, vão à Argentina, vão à Venezuela, em Lisboa também, mas são poucos para tanto espaço público que nós temos. E daí que esta discussão da calçada é quente em Lisboa. Há quem queira acabar com a calçada porque diz que ela não é segura. Eu digo que uma calçada bem feita, bem executada, e quem conhece Lisboa anda na Avenida da Liberdade, que tem uma calçada feita em 1864 e ainda está impecável, porque foi muito bem executada. E, portanto, o que eu digo é que se qualquer pavimento for bem feito e for bem mantido, pode ser bom para todos. Mas é que, de facto, se encontrar o equilíbrio. É evidente que nós sabemos que para os invisuais, por exemplo, tem aquele sistema de picotado, de estrias, para canalizar as pessoas. Isso, nos cruzamentos, tem-se vindo a fazer. E, de facto, Lisboa está a ter uma intervenção no espaço público enorme. Em alguns sítios eu considero que se está a desvirtuar essa ideia do pavimento, a calçada fica lá, mas começa a haver assim aqueles remendos que eu não gosto muito. É fácil para as pessoas e logicamente que aqui está o conciliar uma coisa com a outra, conciliar a tradição com aquilo que é necessário para o conforto da população e especialmente das pessoas que têm dificuldades na circulação. Portanto, isso está a acontecer, a Lisboa está de facto, é uma cidade amigável, é como a gente chama, amigável para o peão, cada vez mais. Não vamos acabar com a calçada artística, logicamente, mas relativamente a esta questão da acessibilidade, de facto, este trabalho está a ser feito mesmo com os transportes públicos, para ter o transporte mais baixo, para que a pessoa possa entrar diretamente no autocarro, no bus, no ônibus, para poder ser mais fácil. O rebaixamento, há um problema muito grave nos centros históricos, precisamente, as entradas dos prédios não têm distanciamento para pôr rampas. É de facto preciso encontrar alternativas práticas para que a pessoa que vem numa cadeira de rodas, por exemplo, possa subir para um museu, possa ir a uma repartição pública. E isso é um trabalho caso a caso, que é feito de facto com muito cuidado e mais demorado, mas faz-se e estamos a fazer isso com muito cuidado. Eu aproveito e já peço para que a senhora faça as suas considerações finais. Bom, isto nunca seria finais, que a gente íamos ficar aqui, não era? Seria ótimo. Nunca seria final e eu espero que a gente possa conversar muito mais, porque de facto fazer... O centro histórico é uma paixão, é de facto é a nossa base, é a nossa essência, é a nossa memória, é aquilo que nos dá sentido. O que eu posso dizer é que
é com imenso prazer que eu vejo que a Bahia tem um empenho enorme em transformar este centro ainda num centro melhor, em tornar este património da humanidade único e visitável. E aquilo que eu espero, de facto, é que a minha humilde contribuição, e peço desculpa do tempo que vos tomei, possa ter dado algumas luzes e, logicamente, que cada caso, cada situação, eu sei que vocês encontrarão soluções muito mais fantásticas, muito melhores e muito mais adaptadas, se calhar, ao vosso lugar, mas as minhas considerações finais são só estas. Não há final. Isto é um constante, não é? Do coração, eu espero voltar cá mais vezes e ir assistindo gradualmente à melhoria deste centro histórico, como eu tenho assistido à melhoria da cidade de Lisboa. Lisboa está de braços abertos para vocês, para todos os que queiram chegar. Nós temos imensas experiências e queremos partilhá-las com todos. Portanto, as minhas considerações finais são estas. Não é um fim, é um princípio. Portanto, bem-ajam. Obrigada. Senhor Washington. Eu queria dizer que esse é o seminário mais importante do país. Esse é um tema que deveria ser prioridade no Brasil. Vou repetir, nas capitais brasileiras são 40 milhões de brasileiros, nas regiões metropolitanas 95 milhões, todas as capitais com os mesmos problemas, todas as capitais com patrimônio magnífico, lugares que a gente anda, a gente vê a nossa história, melhora a nossa autoestima, que a gente se emociona, que a gente vê os nossos lugares de dor, nossos lugares de alegria, estão nos centros históricos, mas a gente não está neles, a gente está em outro lugar. Então, o meu sonho é uma reunião ministerial em Brasília sobre centros históricos brasileiros. Meu sonho é você ter seminários internacionais com os grandes economistas e as grandes indústrias e falando sobre centros históricos. Centros históricos são uma riqueza que nós temos, que podem gerar muitas economias, podem ser sustentáveis e podem, inclusive, melhorar a qualidade da nossa cidadania e da nossa democracia. Tudo isso no centro histórico, porque tem história, não porque é passado, porque ninguém vive no passado, mas porque a gente pode olhar para ele e se inspirar, e ousar mais, investir mais, inovar mais, empreender. E isso é uma construção, a gente não pode jogar, histórica, coletiva, não pode jogar isso fora, e a gente está jogando isso fora. E a gente queria repetir de novo isso, o Rio sofreu um bullying, né? E a gente acredita nessas ladainhas, né? O patrimônio, a candidatura da Unesco, existem batalhas geopolíticas para a gente fazer no planeta Terra, para a gente mostrar como civilização o que a gente veio, qual é a nossa missão nesse pedacinho do planeta. E eu acho que a nossa missão, graças à vossa inteligência portuguesa, é mostrar assim, olha, dá sim para criar cidades na natureza e dá sim para criar uma sociedade, uma civilização econômica amparada nessa riqueza cultural e da natureza. Isso estão nos centros históricos. Eu trabalhei em Belém do Pará, um centro magnífico, Recife, João Pessoa, todos, Curitiba, Porto Alegre, todos com os mesmos problemas. Esse é o seminário mais importante do país. Eu cometi um outro erro, nós cometemos um outro erro, olhando ali para as minhas 3 colegas de patrimônio cultural, que foi não ter feito um seminário sobre centros históricos antes. Então, eu queria dar os parabéns e dizer que esse é um seminário importantíssimo, que ele possa se repetir e que a gente possa trazer Brasília para o seminário do Centro Histórico, trazer as grandes empresas, trazer os grandes empresários e a gente mostrar essa riqueza que a gente tem, que é magnífica, que é emocionante e que faz a gente falar a beça. Muito obrigado. Professor Firmo. Eu tenho que agradecer. Deixa-me só pegar aqui nas palavras do nosso amigo e, de facto, dar os meus parabéns à ACM e a todos os que têm a paixão da reabilitação, todos os que têm a paixão pela Bahia e, do fundo do coração, só desejo todos os sucessos que de certeza que a Cláudia vai ter com todos os seus colaboradores e colaboradores magníficos, porque essa paixão é que faz mover o mundo e é que faz mover tudo isto que vai passar-se aqui. Sem essa paixão, sem paixão, não vive. E vocês brasileiros sabem o que é isso, vocês vivem com uma paixão fantástica e é isso que faz mover o mundo. Muitos parabéns e, mais uma vez, uma grande salva de palmas para a ACM, de facto, são fabulosos. Professor.
Eu gostaria de agradecer realmente também a oportunidade de estar com todos vocês aqui, mas também eu acho que é fantástico e dizer mesmo que eu acho que mesmo aqui no Centro Histórico eu sei que tem várias pessoas que se dedicam integralmente ao desenvolvimento dessa área e precisa de que esse grupo se reúna, se senta para estudar as possibilidades, as potencialidades, suas necessidades e não ficar apenas esperando pelo governo. Esse é o meu recado. Eu acho que a gente tem que trazer uma atividade, uma coisa econômica que sustente isso aqui. Então, boa tarde, muito obrigado. Secretário Érico Mendonça, suas considerações finais, e a gente fica na torcida para que essa dicotomia acabe entre quem de fato deve governar o Centro Histórico, mas que ele seja realmente governado por todos nós. Com certeza. Eu acho que o Centro Histórico, como eu disse no início, ele tem que ser compartilhado com todo mundo, não só nas 3 esferas de governo, mas principalmente com a comunidade, com as populações. Mas eu não poderia deixar de registrar também a presença do meu colega Bernardo, da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Renda, que está atuando fortemente, junto com a Adriana, aqui no Centro Histórico, com relação a desenvolver a economia criativa como um dos elementos de transformação desse espaço aqui em Salvador, de outras secretarias também da Prefeitura, como a SEMPES, que vem trabalhando com relação a esse trabalho junto às pessoas usuários de droga, que sempre estão participando e convivendo nesse espaço, vem fazendo um trabalho de enxugar gelo, porque as pessoas vão para os centros, no outro dia estão de volta, e é um problema seríssimo que a gente vive e que eu tenho certeza que um dia a gente vai conseguir resolver. Falar, sobretudo, do trabalho do Instituto ACM, que Cláudia eu diria assim, uma das principais coordenadoras de uma ação integrada aqui nesse espaço da cidade, com relação a buscar soluções, a discutir alternativas e registrar, Branca, o fato de que você comentou que houve uma reação muito forte com relação à não passagem de carros em determinadas áreas da cidade. Nós estamos vivendo isso hoje, porque a Prefeitura tem criado várias áreas peatonais na cidade, com esse objetivo de devolver a cidade para as pessoas, e também tem havido esse tipo de reação. Eu acho que isso é natural e é bom ver que a experiência de lá acabou dando certo, e hoje as pessoas entendem isso e valorizam terem espaços públicos para a circulação deles e não apenas para espaços de carro, como no Rio de Janeiro também. O Fajardo comentou das experiências realizadas com relação à redução de espaços de veículos e ampliação de espaços de circulação de pessoas. Bem, para finalizar, as experiências que vocês apresentaram são importantes. Gostaríamos de poder ter aqui em Salvador a disponibilidade financeira de recursos que vocês tiveram para realizar e vem tendo para realizar esses projetos. Salvador é uma cidade com quase 3 milhões de habitantes, onde tem um centro histórico como um dos seus principais espaços culturais, mas é uma cidade com a renda per capita baixa e que a gente precisa, por isso eu volto a insistir, na necessidade do envolvimento do setor privado nas soluções dos problemas que a gente tem. Então, operações urbanas consorciadas, como essas que foram feitas no Rio de Janeiro, são exemplos que eu acho que devem ser replicados e entendo eu que aqui no Centro Histórico de Salvador pode dar um excelente resultado. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo convite, Cláudia.